Eu tinha um cara que trabalhava para mim, Alex Cherpinoy, e ele criou esse lindo projeto chamado Ergo. Para mim, esse é o sucessor espiritual do Bitcoin. Ergo é realmente especial porque tem a mesma cultura, tem a mesma mentalidade e a tecnologia é como uma evolução natural do que você faria se conhecesse o Bitcoin e quisesse construir a próxima grande novidade. Portanto, ainda é um sistema de prova de trabalho. Ainda é um sistema UTXO, mas ele adicionou o UTXO com alguns contratos inteligentes. É essa a ideia do protocolo Sigma. No lado da prova de trabalho, Satoshi tinha essa ideia de uma CPU, um voto. Então, Alex tentou criar quebra-cabeças não disponíveis para tornar impossível ter pools de mineração. Tem todas essas outras coisinhas lindas. E ele é um brilhante programador russo e se cercou de todas essas outras pessoas brilhantes. Ele tem ego zero. Ele tem ego negativo. Quando você o coloca com uma pessoa com ego, seu ego diminui. Right? E tudo sobre Alex é sempre tipo, como resolvo isso? Como faço isso? E ele fica legitimamente animado quando conhece alguém com quem pode colaborar ou aprender. É onde o Bitcoin estava no começo. Todos deixavam seus egos de lado, fosse Ralph Finney ou o que quer que fosse, e eles apenas diziam, como posso ajudar? O que posso fazer? E tratava-se de inventar alguma coisa nova legal ou resolver algum problema novo legal. Não vejo nada disso no Bitcoin hoje. Então, portanto, vimos da mesma maneira. Então, dissemos, bem, temos esse modelo OTX estendido. A única coisa suficientemente próxima disso onde podemos testar contratos beta é, na verdade, com o Ergo. E Alex foi um pouco mais rápido em fazer certas coisas porque estávamos fazendo as coisas de uma maneira um pouco mais rigorosa e um pouco mais expressiva. Então, na verdade, testamos uma moeda estável e o Oracle e outras coisas no Ergo e ele tem uma comunidade incrível. Quando dissemos, ei, estamos vindo aqui para trabalhar e construir o OSIM, adoramos trabalhar com vocês. Isso é tão legal. A outra coisa é que Alex trabalhava para nós e tinha um projeto adorável chamado Scorex e era tudo sobre uma estrutura pedagógica para construir blockchains. E se você quiser fazer prototipagem ou pesquisa acadêmica, foi ótimo. Foi super modular e separou a rede de consenso e a camada de transação uma da outra da maneira certa para que você possa torná-la modular e misturar e combinar as coisas. Assim, você pode colocar cadmio seguro ou talvez uma camada de rede diferente e um protocolo de consenso diferente, como prova de trabalho para outra prova de trabalho e assim por diante. Então, adoramos ter esse tipo de IP por aí, porque nos deu a capacidade de brincar com ideias em questão de semanas, em vez de meses ou anos. E então ele simplesmente pegou esse conceito e o distribuiu. O protocolo de onda foi construído sobre ele. Aquele era Sasha Ivanov, ele fez isso. Acho que há 2 ou 3 outras criptomoedas que foram lançadas da Scorex. Então Alex pegou isso e construiu o Ergo a partir dele. Portanto, houve uma boa interseção onde houve sobreposição de tecnologia com o Ergo com nossa tecnologia. E a outra coisa era que a comunidade era tão aberta e amigável que era óbvio. Basta entrar e começar a construir algumas coisas lá. Agora, em termos de ideias em evolução, toda a ideia do protocolo Sigma é muito diferente e muito interessante. Há um cara na Universidade de Boston, seu nome chegará a mim em um segmento, que veio com essas coisas. Acho que há algum mérito nisso, especialmente quando começamos a nos aproximar dessa ideia de blockchains sendo usados para validar provas. Portanto, é apenas uma maneira de expressar scripts. E basicamente você obtém essas representações concisas de provas e pode dizer, ok, o script está correto, mas você não precisa executar o programa inteiro. Portanto, há muito, não estou fazendo justiça ao tópico. Há muito mais do que isso, mas esse é o conceito básico. E em um modelo de validador de redentor, você precisa de coisas assim porque, à medida que seu modelo fica mais complexo e muito mais coisas acontecem, você não quer ter uma situação em que eu tenha que executar,
reproduzir uma grande quantidade do gráfico UTXO para ser capaz de chegar a um ponto onde eu tenho o estado do sistema. Você precisa de algum artefato matemático que forneça o estado do sistema rapidamente. E então você dirá, ok, agora sei qual ameaça de computação preciso executar para conseguir o suficiente para poder resgatar esta transação. Então ele apenas encontrou uma representação mais comprimida disso. A matemática não importa. O que importa é que existe todo um belo campo que pensa sobre esse tipo de coisa e nunca foi vinculado antes à nossa indústria. O brilhantismo de Alex foi realmente perceber que você poderia fazer isso e juntar essas coisas. E pode até ter algum mérito, mas de forma alguma é o único cara que faz essas coisas. Na verdade, existem outras abordagens na computação verificada que exploraram isso. Sim, ele girou e criou Ergo. E demorou cerca de 2 anos para escrever todo o código Ergo e lançá-lo. E tem um monte de ótimas ideias. Ele tem sua própria versão de UTXO estendido. E tem seu próprio padrão de ativos. Ele tem algo chamado Protocolo Sigma para contratos inteligentes e, na verdade, é o único sistema de prova de trabalho não terceirizado. Portanto, não há pools de mineração em Argo. É um sistema de prova de trabalho sem isso. Realmente uma maravilha tecnológica em muitos aspectos e reflete cerca de 8 anos de conhecimento que Alex acumulou como pesquisador e desenvolvedor. E está escrito em escala, código super conciso. E me surpreende que o valor de mercado esteja onde está. Deve ser uma das 10 principais moedas ou das 15 principais. Mas mostra que a liquidez de marketing é tão importante quanto a pesquisa e Macaulay está aprendendo isso com a Algorand. De qualquer forma, como eles têm semelhanças com o que estamos planejando com Cardano, pensamos um pouco diferente, mas há semelhança suficiente. Na verdade, estamos usando como um teste beta para alguns dos conceitos que traremos para o Plutus quando o testnet do Plutus for lançado. A analogia mais próxima que posso dar, muito tempo atrás, tenho idade suficiente para lembrar que a Microsoft, quando eles estavam lançando o Xbox 360, eles precisavam de um ambiente de desenvolvimento para o Xbox 360 e computadores de toque. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui é que estamos usando o Ergo como nossa versão da Apple, neste caso, para testar alguns dos softwares de lançamento que estamos planejando para o Cardano. Quando a rede de teste Plutus estiver disponível de março a abril, poderemos pegar o HGSD e esses outros produtos e colocá-los e testar o Plutus com ele, podendo trazê-lo ao mercado. O que significa a conexão Ergo? Então, para aqueles que não sabem, Ergo é um projeto experimental de blockchain. Existem alguns projetos de criptomoeda que visam conquistar algo, como o Hedera Hashgraph. Eles dizem, seremos donos de negócios ou tecidos. Seremos a cadeia de permissão ou Ethereum. Somos a cadeia de contratos inteligentes e possuiremos todos os contratos inteligentes ou EOS. Somos a cadeia que pega todo o seu dinheiro e não o devolve. Mas enfim, leviandade à parte, toda corrente tem um truque. E então, Ergo SHTICK é que você tem essa equipe incrivelmente brilhante liderada por Alex Sherpin. Ele costumava trabalhar conosco e ainda ocasionalmente publicava seus artigos conosco. E basicamente, ele começou com um projeto chamado Scorax, onde ele dizia, posso construir uma estrutura para construir moedas criptográficas? E, de fato, 2 moedas criptográficas foram lançadas pelo meu conhecimento da Scorox, provavelmente mais. Vavis foi lançado e Ergo foi lançado a partir dele. Mas basicamente o Ergo é uma criptomoeda experimental para estudar conceitos como quebra-cabeças não terceirizados, o que significa que você não pode fazer pools de mineração. Coisas como protocolos Sigma usados em scripts, coisas como prova de não pranina, coisas como decaimento de UTXO. Então você pode realmente derreter pequenas coisas UTXO de equilíbrio. Então, muitas dessas coisas que estão flutuando na literatura há um tempo ou Alex surgiram.
Basicamente, ele criou algo extremamente interessante para brincar com isso. Agora, é um projeto russo. Não tem muito marketing nos Estados Unidos e regiões e não tem liquidez. Realmente merece. Mas o que parece acontecer é que Murgo e Ergo se juntaram e eles têm algum tipo de JV onde a Murgo vai listar o token Ergo na carteira Herói, tornando Herói uma carteira multiativos e muitos mais por vir, eu suspeito. E basicamente eles vão usar o Ergo como um banco de testes experimental para brincar com vários conceitos. Então, qualquer coisa que eles façam lá, é basicamente um lugar de baixo risco para experimentar e brincar com isso. Se for muito bem sucedido, pode acabar entrando no ecossistema Cardano. Portanto, é muito empolgante dessa perspectiva e convidamos os caras do Ergo para vir ao Cume Virtual de 2 e 3 dias de julho e brincar com o Ergo. A propósito, Ergo não faz física social. Falando sério, você está pensando em indoor. De qualquer forma, nós os convidamos para o UITK Summit. Em algum momento eles querem lançar uma moeda estável e já existe uma DAX e eles têm grandes planos para uma equipe pequena. E eu amo o código, amo as ideias, e um dia desses eu vou assumir uma posição maior na Ergo e construir o ecossistema. É realmente uma pena que esse não seja um projeto top 25, top 50. É realmente uma pena porque, francamente, as ideias desse projeto são significativamente melhores, mas é o que é. Os mercados se comportam de maneiras misteriosas. Portanto, não entre os 10 primeiros. A. Porque não há o suficiente em circulação e B. Ainda não está em trocas suficientes, mas, em termos de tecnologia e utilidade, acho que o Ergo é definitivamente um ecossistema incrível. Tem ótimas pessoas e gosto muito do que Alex fez aí. Charles, você ainda acha que o Ergo é um bom projeto? Sim, eu gosto de Alex, gosto da comunidade Ergo. Nunca vacilei nesse aspecto e gostei muito de vê-los ter sucesso, crescer e construir coisas. Alguma notícia sobre o que a Ergo está fazendo com a MURGO? Portanto, é MURGO. Provavelmente vamos trabalhar com ele em uma stablecoin. Ops, acabei de anunciar algo? Bem, acho que sim. Quem é o cara mais inteligente na indústria de blockchain? Você sabe, Alex Shrbinoy é provavelmente um dos caras mais inteligentes da indústria.